êxito e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Nós encontramos neste texto 3 cuidados que o crente deve ter, segundo a recomendação do apóstolo Paulo. É curioso situarmos o texto na história do Novo Testamento e na experiência vivida do apóstolo Paulo. Pela tradição bíblica, o apóstolo Paulo deve ter sido preso em Cesareia justamente na primavera do ano 62 da era cristã. E dali ele foi conduzido a Roma. Chegando a Roma, foi colocado perante o imperador da época, que era Nero. E então, no dizer de um pesquisador dessa área, filósofo, intelectual, Humberto Boger, o pior homem do mundo diante do melhor homem do mundo. O pior diante do melhor. O pior Nero, o melhor Paulo. Os dois estiveram frente a frente. E um fato curioso é que Nero ouviu Paulo e o julgou com certa equidade. E não vejo razão para este homem continuar preso. Aí colocou Paulo numa prisão domiciliar. E nesta Paulo passou 3 anos. No final do ano 64, 65, em virtude da atuação de Paulo na pregação do Evangelho, então Paulo é de fato preso e passa a viver algemado. E nessa condição de preso, algemado, também com os pés no tronco algumas vezes, é que Paulo, no final da vida, escreve as 2 cartas a Timóteo. A primeira e a segunda, talvez a primeira no comecinho do ano 67. E pela tradição bíblica entendemos que Paulo ditou a carta e um possível secretário, cujo nome deve ter sido Tércio, escreveu a carta que Paulo enviou a Timóteo, que havia deixado a cidade de Éfeso para cuidar da igreja que ali estava. Então, nesta carta, nestas condições, Paulo aconselha, recomenda a Timóteo: tem cuidado, tem cuidado. É interessante que os gregos antigos usaram 4 palavras específicas do seu idioma para transmitir a ideia de cuidado. A primeira dessas palavras é epimeleia, em grego, que significa cuidado, atenção, cautela. A segunda palavra é escolher, que significa cuidado no sentido de agir cuidadosamente, fazer com cuidado. E em seguida, a palavra grega que nós de alguma maneira temos alguma relação com ela, a palavra escondaloso, que significa cuidado no sentido de esmero, zelo, ser zeloso, ser atencioso. E
A última dessas palavras, que é de fato essa que nós temos algo a ver, é a palavra terapia, porque nos fornece a palavra terapia, e então significa cuidado médico, cuidado com a saúde. Então, Paulo utiliza a primeira e a última palavra, utiliza a palavra specte, que é na forma que aparece no Novo Testamento, e vem de epineleia. Specte, uma variante de epineleia, recomendando a Timóteo que fosse cuidadoso, cauteloso, atencioso com si mesmo, com a doutrina, com a salvação, com a vida cristã, cauteloso no meio das heresias, no meio dos hereges da época. E a outra palavra se refere especialmente ao cuidado com si mesmo. Tem cuidado de ti mesmo, terapia, cuidado contigo mesmo. Tem cuidado com a tua saúde, com o teu corpo. Tem cuidado de ti mesmo. Então, nós encontramos três recomendações expressas em cuidado: cuidado consigo mesmo, cuidado com a doutrina e cuidado com a salvação. O que isso representou na época de Paulo, que representa hoje? Pensemos um pouco. Cuidado consigo mesmo. O crente tem cuidado consigo mesmo. Paulo diz: tem cuidado de ti mesmo. Isso significa que ele devia ter cuidado com o seu corpo, ter cuidado com a sua saúde, ter cuidado com a sua aparência, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em nós, proveniente de Deus, razão porque não somos de nós mesmos. Tem cuidado com os teus pensamentos, tem cuidado com os teus sentimentos. A Bíblia nos diz: pensai nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. É interessante nós descobrirmos coisas que às vezes a gente nem imagina. É que a nossa formação cristã, baseada na espiritualidade ocidental, tem as suas raízes na espiritualidade oriental, e que a espiritualidade oriental passou para o Ocidente via escola pitagórica, que enriqueceu a escola platônica e que, por sua vez, enriqueceu a escola cristã de um modo especial depois de Agostinho. Então, a espiritualidade significa prioridade dos valores espirituais. Significa, filosoficamente, dizer: nós somos o que nós pensamos, e não necessariamente pensamos o que nós somos, como queria a escola aristotélica. Nós somos o que nós pensamos. Nós conseguimos o que nós pensamos. Isso se tornou pragmático nas filosofias atuais. Querer é poder, mas não nos esqueçamos que a origem está lá atrás. Então, pensar para agir. Tem cuidado com teus sentimentos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós não podemos divorciar pensamento de sentimento. Não podemos divorciar intelecto de vontade, porque isso faz parte da natureza humana. Nós
cuidar do procedimento, para daí entrarmos na outra recomendação: tem cuidado com a doutrina. A doutrina parece que não é uma coisa assim tão importante, especialmente no nosso tempo, porque numa época, quando se pregava doutrina, aí as pessoas pensavam assim muito em amarrações, em limites, em proibições, e geralmente, quando se falava em doutrina, se criticava as irmãs da igreja, se criticava a moda, se criticava o ornamento, se criticava pintar, se cuidar. Era isso que se entendia por doutrina. Meus irmãos, isso não é doutrina, isso é hábitos e costumes. Doutrina é alguma coisa que se pensa para se fazer. Doutrina é conhecimento que se adquire para se praticar. Doutrina é fundamento teórico para a vida prática. Então, quando Paulo diz: tem cuidado de ti mesmo e tem cuidado da doutrina, tem cuidado de viver conforme o teu pensamento, tem cuidado de viver conforme o que tu aceitas como verdade. Então, a doutrina, nesse caso, se constitui um conjunto de valores assimilados, nos quais nós devemos permanecer, perseverar. Um conjunto de valores que nós assimilamos na vida comum desde a vida intrauterina. Os entendidos da área dizem que a criança ainda está no ventre materno e já está recebendo influências da vida externa. Então, um conjunto de valores que se assimila desde a formação da própria vida. Depois, as crianças assimilam valores dos hábitos e costumes de casa, assimilam valores da escola, assimilam valores da igreja, assimilam valores dos colegas de vida. Então, um conjunto de valores assimilados. Depois que entramos, né? Tempo e já saí na adolescência. Depois que a gente entra na adolescência, enquanto está nela, então a gente faz uma ruptura. A ruptura entre os valores assimilados e os valores criados. O que chamam rebeldia do adolescente, que deve estar entre aspas, é apenas a ruptura, é esta passagem. Se o adolescente foi criado de modo natural, então essa ruptura é quase imperceptível, é quase invisível, ninguém nota, porque é um processo natural. Quando o adolescente é pressionado, é criado com rigidez, então para ele romper os valores que de alguma maneira já não foram simplesmente assimilados, mas impostos, ele vai esbravejar, ele vai reagir, e essa reação é a passagem dos valores assimilados aos valores criados, porque cada um tem que criar seus valores para que eles se tornem autênticos. Deus quis de Adão que ele criasse valores. Ele foi que não aceitou, se enganou, se deixou iludir, e aí caiu no erro, se desviou do caminho. Faltava a condição de criar valores, mas o crente recuperado em Cristo, ele adquire a condição de criar valores, reconhecer os
Então, a doutrina como um conjunto de valores refletidos pelo crente, pensado por ele. A doutrina como algo que nos deixa encantados, maravilhados, no lugar de deixar caminhar. Observe como diz o texto bíblico a respeito das pessoas que ouviram a doutrina de Jesus. As pessoas estavam maravilhadas, encantadas com a doutrina de Jesus. Se maravilharam com a sua doutrina e disseram: ninguém nunca falou como este homem. Mateus 7, 28, no final do Sermão da Montanha. Do cuidado com a doutrina vem o cuidado com a salvação. O cuidado com a salvação compreende justamente o que a Bíblia chama também de perseverança do crente, fidelidade do crente, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso, salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Então, cuidado com a salvação. Cada pessoa salva por Cristo Jesus deve ser, em consequência disso, uma pessoa humilde, ao contrário do que as pessoas pensam, que o crente é orgulhoso porque diz que é salvo. Ao contrário, aquele que se salva a si mesmo, se é que isso existe, esse é que seria orgulhoso. Mas aquele que foi salvo, ele é grato, agradecido por aquele que salvou. Então, o crente em Cristo, ao afirmar a sua salvação, ele deve fazer isso com profunda vontade, porque nisso ele está reconhecendo a grandeza de Jesus Cristo, que o salvou por sua graça e misericórdia. Então, cada pessoa salva precisa desenvolver a salvação com temor e tremor, com humildade, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses 2:12. Cada pessoa crente precisa celebrar a salvação tanto no plano individual quanto no plano coletivo. No plano coletivo é no plano da igreja. Celebrar a salvação no plano coletivo é como disse Judas 3, a salvação comum, a salvação celebrada no culto que se presta a Deus como igreja de Cristo. Cada crente precisa compartilhar a salvação dentro da atividade que nós estamos acostumados a chamar evangelização. E aqui, irmãos, eu gostaria de fazer uma diferença entre evangelização e propaganda do Evangelho. Nós estamos cientes de que vivemos numa sociedade movida a marketing, uma sociedade em que tudo acontece na base da propaganda, da política, até a educação hoje está na base da propaganda, na base do marketing. Bem, não há grandes problemas, nós precisamos apenas entender as coisas. Então, a fé cristã, ela pode ser divulgada na forma técnica de marketing, dentro da ciência do marketing, tudo bem, mas não é esse o ideal da fé cristã, porque quando se divulga através do marketing, se faz propaganda de pessoas, se faz propaganda de atividades de pessoas, de feitos de pessoas.
o Espírito de Deus fala ao nosso espírito. Então a divulgação do Evangelho é mais pelo amor que os crentes demonstram às outras pessoas, é mais pelo testemunho, é mais pelo cuidado, é mais pelo selo, é mais pela doçura das palavras, a doçura do trato, do carinho que se demonstra com as pessoas, que se comunica a graça de Deus, o Evangelho de Cristo, muito mais do que pelo marketing. Jesus comunicou o Evangelho muito mais pelos seus gestos do que pela propaganda, que ele mesmo não fez grande propaganda de si mesmo, e também não fizeram mais depois que morrer. Então, diante disso, é interessante o Evangelho. É interessante o Evangelho. O Evangelho expresso no cuidado de Deus. O Evangelho expresso no cuidado dos homens. O cuidado é fundamental a tudo e a tudo. Deus demonstra o seu cuidado para conosco no plano da criação, no plano da redenção, no plano da santificação. E aí vem a nossa história. Duas mulheres conversando com de outros. Aí, uma olhou para o outro lado da avenida e viu três edifícios, esses edifícios enormes que a rodeavam. Dois acabados e um em acabamento. Aí ela disse, mas menina, falando para a outra, mas menina, que coisa interessante. Os homens conseguem, falando agora dela, os homens conseguem fazer um prédio desse, nessa altura, e esse prédio não cai. Que coisa interessante. Aí a outra olhou assim para ela e disse assim, minha filha, eu ainda acho mais interessante o avião. Como é que um homem consegue fazer um avião e aquele negócio se levanta do ar, levando tanto peso e não cai? Aí aquela outra disse, minha filha, é a tecnologia. É a tecnologia muito avançada. Então os homens têm muita coisa, sabem muita coisa. Aí aquela crente disse, minha filha, sabe uma coisa? Os homens só sabem isso porque Deus deu aos homens o poder para isso. É de Deus que vem a sabedoria, é de Deus que vem a ciência, é de Deus que vem a tecnologia. E aí, o meu ônibus passou e eu não percebi, fiquei esperando. E então a mulher começou falando da criação na Bíblia, e daí falou de Jesus Cristo, e daí falou do Evangelho, dizendo que o Evangelho transforma as pessoas e dá às pessoas sabedoria, dá às pessoas equilíbrio na vida e dá às pessoas a capacidade de louvar e de servir a Deus. E a outra se convenceu, disse, é mesmo, é mesmo. Aí o ônibus que elas esperavam chegou, elas embarcaram e eu fiquei. Mas antes eu fiquei com vontade de apertar a mão dela e parabenizá-la. Só não fiz isso porque eu não quis cortar a conversa.
A conversa estava tão boa que eu não quis voltar. Mas ficou no meu coração a ideia de que aquela pessoa recebeu a mensagem do Evangelho no seu coração a partir daquela outra pessoa que nem falar direito sabia. Aí, uma coisa interessante. Eu fiquei impressionado com essa história. E aí, fui contar essa história a 3 pastores, todos 3 meus ex-alunos. Nos encontramos assim, começamos a conversar e eu contei a história. O pastor Ivan Tavares, deve ser conhecido, que é parente, né, dos irmãos aqui da igreja, é Ivan Tavares. O pastor da igreja do Arruda, não é, Alderi, e o pastor da primeira igreja de Gravatá, Pernambuco, João Marcos. Todos 3 foram meus alunos. E o pastor Alderi é altamente espirituoso, criativo, mente ágil. Quando eu contei a história, eu falei da toxicologia, aí o Alderi disse: pastor, ela criou uma ciência. Ela criou uma ciência bíblica. Aí eu disse: como, pastor? Ela disse: ele disse, tecnologia é a ciência do Espírito Santo. O Espírito Santo toca no coração das pessoas e convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E é a partir da tecnologia que as pessoas de fato se convertem a Cristo. E eu disse: rapaz, você tem razão, mas você não aprendeu isso comigo, não. Eu já estou aprendendo com você agora. Então, é assim que funciona, irmãos. 3 cuidados do crente. Repetindo com esse cuidado com o corpo. O nosso corpo precisa do nosso cuidado. Todo cuidado. Cuidado com a doutrina, os valores que nós temos. E cuidado com o Evangelho que nós temos a comunicar aos outros. Porque da comunicação do Evangelho nasce a salvação das pessoas. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Amém.